Bom, oi pessoal da Rica, eu sou o Yuri, eu trabalho aqui na Rica há 2 anos. Se vocês não me viram, eu convido para vocês entrarem no canal da Rica no YouTube, então se inscrevam lá. Tem vários vídeos assim, com autores, com editores, e eu até falo um pouco lá de raridades, alguns quadrinhos, então convido vocês a darem uma olhada lá. O que eu vim aqui convidado a falar é sobre um personagem que eu gosto muito na Marvel, que é o Demolidor. A gente tá fazendo esse quadro novo, que é o Guia de Leitura da Rica. Então, se vocês gostarem, comenta aqui embaixo. Fala, tipo, olha, gostei, quero um guia de leitura de Batman. Quero um guia de leitura de Lanterna Verde. Porque se vocês gostarem, a gente vai trazer esses vídeos, assim. Então, eu sei que gosta muito de Demolidor. Aqui na loja tem, por exemplo, o Matheus. O Matheus, ele tá acompanhando todas as fases clássicas da DC, então ele pode fazer um guia de leitura antes da crise das múltiplas terras, então, não sei, comentem aí que a gente pode trazer essas coisas. Se você é, como eu, um DC Boy, e você acha que a Marvel não tem clássicos, o que é verdade, piadas à parte, eu sempre acompanhei muito mais DC. Foram os primeiros quadrinhos que eu comecei a ler quando pequeno. Li primeiro a Morte do Superman, que era do Batman. Então eu não tinha muito esse contato com a Marvel. E aí começaram a sempre falar, pô, Demolidor mó legal, e foi bem na fase do Bendis, né? E aí eu falei, pô, vocês estão falando tanto, assim, que é bem legal, eu vou tentar acompanhar. E aí eu comecei a pesquisar e me apaixonei pelo personagem. De verdade, eu não conheço muito a história da Marvel. Mas o Demolidor, eu acompanhei tudo, porque é realmente um personagem foda. Então a gente começa, né, com a fase do Stan Lee, a clássica, de 1964. Ele e o Bill Everett, eu tô com um mini roteirinho aqui embaixo, então se eu olhar pra baixo eu não sou maluco, é o roteiro. Ele começa a escrever, né, com o Bill Everett, tanto que começa aí, né, o Demolidor amarelo, né, com a roupa amarela. Depois entra o Wally Wood. E toda essa primeira fase está compilado lá naquele Biblioteca Histórica Marvel, que tem aquela capa prateada e que a gente tem aqui na Rica. Então, dê uma olhada no site. Tudo isso que eu tô falando, a gente tem no site da Rica. Então, se você se interessar, compra lá, entra no site www.rica.com.br e dê uma olhada lá. Tudo vai estar lá no cadastrado bonitinho. E aí compila todas essas histórias. Então, assim, o Frank Miller, que a gente vai falar daqui a pouco, ele revoluciona toda, né, a história do Demolidor. Mas tem algumas coisas importantes que aparecem nessa primeira fase. Mesmo um pouco da relação com o pai, né, do Matt Murdock, que é o Demolidor. Já começa a aparecer lá, então tem algumas coisas de poderes que não estavam bem definidos, que vão ser mais definidos na fase do Frank Miller, mas que começavam a aparecer ali. Toda essa fase é interessante, assim, por ser clássica, né? Não clássico, porque, novamente, não tem clássico. Aí a gente chega no que é a melhor coisa do mundo, que é a fase do Frank Miller, que foi que eu realmente me apaixonei por Demolidor lendo a fase do Frank Miller, porque o Frank Miller é um cara incrível, né? Aqui no Brasil, né, saíram por... Abril, né? Se você procurar a fase do Frank Miller pela Abril, a gente tem já uns formatos, né, americanos, então Queda de Murdock e tudo mais, nos formatinhos, né? Mas pela Panini a gente tem isso compilado naquela coleção do Demolidor, coleção Frank Miller e Klaus Jensen, né? Volume 1, 2 e 3. Depois vem O Homem Sem Medo e A Queda de Murdock. Todos esses também estão compilados na Panini, tem pela Abril se você for um cara mais roots, né? Se você quiser uma coisa um pouco mais diferente. E aí, realmente, é a fase que transforma o Demolidor. Então, ele fala meio assim, obrigado, Stanley, por criar, eu vou dar uma lapidada melhor no que você fez. E ele coloca tudo aquilo que a gente conhece do Frank Miller. Então, tudo que a gente tem hoje, se você viu a série da Netflix, por exemplo, muito do que tem lá foi o Frank Miller que, assim, criou. Então, toda aquela história do pai, né? Não vou dar spoilers, mas, assim, que a gente tem no Homem Sem Medo, que conta essa primeira... Só pra vocês terem uma ideia, assim, o Frank Miller ele revolucionou realmente o Demolidor. Então, ele já tinha feito toda a fase dele e ele foi convidado em 93 para fazer o Homem Sem Medo, que é a história que conta o começo, né, do Demolidor. Então, assim, a Marvel falou assim, olha, Stanley, uhul, mas toma aí, Frank Miller, dá seus pulos, faz o que você faz de melhor. E aí tem os desenhos do Romita, assim, na melhor fase do Romita, que estão, assim, incríveis, assim. Eu acho os desenhos incríveis, a história em si é foda. Que conta justamente a história de onde o Demolidor surgiu, como é que funcionam os poderes dele, a relação com a Elektra aparece ali, a Elektra é criada ali. É uma fase incrível, assim, se você gosta muito, assim, de Batman, Cavaleiro das Trevas, toda essa coisa que o Frank Miller, meio noir, assim, se a gente pode dizer, que tem no Batman, ele coloca ali no Demolidor antes, né, porque depois ele faz sucesso e ele vai chamado pra fazer as coisas na DC. Recomendo vocês olharem. E
tem o mais clássico de todos, que é a Queda de Murdoch, né? Que é uma das histórias mais marcantes da Marvel, eu acho. Não vou dar spoilers, é isso. Assim, eu tô só sendo uma coisa correndo, não vou falar um pouco assim, a história fala sobre isso, mas leiam, é incrível. Se vocês seguirem nesse padrão, né, coleção histórica, o coleção do Frank Miller, volume 1, 2 e 3, depois você pega a Queda de Murdoch, você vai entender todo o lore que tem do Demolidor. E se você se interessar, você pode ler O Homem Sem Medo primeiro, né? Porque como é a primeira história, você lê os clássicos, aí você lê realmente o que eles consideram como canon, né, assim, e continua. E a gente tem também as graphics, né, que foi um boom que teve, né, nos quadrinhos, que foram as graphics, alguma coisa. Começou a explodir, né? Piada Mortal, não sei o que, na morte do Capitão Marvel. E no Demolidor não foi diferente, né? A gente tem o Demolidor Amor e Guerra, que eu acho que é legal porque conta um pouco mais da história do Rei do Crime, mas a gente tem um pouco mais da visão, de quem era o Rei do Crime. Por mais que ele é um vilão, e a gente não pode achar que ele é ok, porque ele é um fanático maluco, a gente tem essa, tipo, vamos entender um pouco mais o vilão, que eu acho que é legal. E tem os desenhos do Bill, que eu gosto de brincar, né? Bill Sienkiewicz, mas eu gosto de brincar de Bill 5 e 20, que é mais fácil de falar. E tá incrível, assim, eu recomendo. E tem isso aí na Abril, tem, né, a Panini capa dura, mas a gente tem lá acho que é a Graphic Novel, se não me engano, ou Graphic Marvel. Que a gente tem aqui na Rica também, então todos os gráficos lá, Globo, Marvel, Sampa, Graphic Album, tudo aqui na Rica tem, se você é fã de graphics no geral. Fora que teve o Electra Vive, né, na verdade é o Electra Morre, mas é o Electra Vive. E o Electra Assassina também, escritos pelo Frank Miller, que são show. E aí entra uma fase que, assim, ela meio que percebe que o Frank Miller fez uma coisa foda. Então não adianta ela querer, sabe, vamos tirar leite o máximo que a gente pode. Então ela fala assim, beleza, o Frank Miller criou toda essa lore de um Demolidor mais introspectivo, a gente sabe lá, tudo escuro. Beleza, vamos colocar o Demolidor pra lutar contra o Mephisto. É basicamente isso que ela faz. Então, né, o Demolidor vai lá lutar lá na saga Inferno dos X-Men, por exemplo. Então o Demolidor ele vai se encontrar com várias coisas que teoricamente a gente não ia, né? Porque o Demolidor é um cara quase como um Batman, né? Ele tem superpoderes, mas ele é um cara da cidade, que lida ali com o dia a dia, né? Ele é um advogado que luta, assim, pela justiça e etc. Ela fala, beleza, isso é legal, mas eu vou fazer isso. Então foi uma fase que ficou muito famosa, por isso que as pessoas nem lembram. Então a gente tem bastante no formatinho e tudo mais. Mas vale a pena se você quiser conhecer mais o personagem. E aí a Marvel, né, como a gente sabe, na história, ela começa... Tanto a Marvel quanto a DC entram em falência. Então elas estavam numa vibe meio de vamos tentar recriar personagem, vamos tentar vender as coisas novas. Eles criam o Marvel Knight. E aí eles chamam Kevin Smith pra fazer o Diabo da Guarda. Que aqui também saiu pela Abril e saiu também pela Panini em capa dura. Houveram outras minisséries que eu acho que também são interessantes, que podem adicionar alguma coisa pra essa lore. Então, por exemplo, a gente tem o Demolidor Pai, que vai falar um pouco... Já foi abordado pelo Frank Miller, mas é uma minissérie que fala um pouco sobre essa relação do Matt Murdock com o pai dele, tudo mais, que foi muito importante para a criação dele como Demolidor, né? E tem o Demolidor Amarelo, né? Tão famosa a saga das cores, né? A trilogia das cores do Loeb e do Tim, né? Meu parça, né? Mas se você quiser me dar um autógrafo, Tim, cola aí, sem problema. Que é ele usando a roupa amarela, né? Clássica lá do Stan Lee. E que é bem interessante porque as Trilogia das Cores tem a ver mais com as emoções, né? Então o Hulk, o Homem-Aranha Azul, o Capitão América e o Demolidor, eles tratam muito sobre sentimento. Então é uma história muito bonita, assim. Então a gente vê um Matt Murdock e a relação dele com uma namorada, uma ficante que ele tinha, que é maravilhoso, assim, é muito emocionante. É meio como se fosse uma graphic... É uma história, não tá dentro disso. Então você pode ler sempre assim, não achei só o Demolidor Amarelo. Sem problema, você pode ler, não vai atrapalhar em nada o seu entendimento do seu personagem, mas seria legal você deixar isso pra depois você conhecer mais o personagem. Aqui no Brasil saiu pela Panini, naquelas 3 volumezinhos, e agora saiu recentemente em capa dura, que vale a pena vocês darem uma olhada. E só uma questão, assim, como eu falei, eu fico olhando pra baixo porque tem um roteiro, mas que eu anotei só as fases, mas tem esses barulhos da loja que, assim, a loja continua, né? A gente grava vídeo, mas, assim, estamos trabalhando, né? Então, nosso chefe, barulho de trabalho, né? Abraços, Ricardo. E aí, o final, assim, eu digo que foi a fase que eu mais acompanhei, junto com a do Frank Miller, que é a fase do Bendis e do Ed Brubaker, que também é incrível. Porque o Demolidor, ele passa meio que ele fica um período onde as pessoas não aproveitavam tanto ele, porque eu não sei dizer o porquê. Talvez porque, assim, o Frank Miller fez
melhores histórias. Não dá pra saber, mas ele começou a ter umas histórias meio sem graça, é verdade. Essas histórias a gente tem muito aqui na nossa parte de importados. Então você fala assim, não sei o que teve depois disso. Dá uma olhada nos importados, tem muita coisa lá dessas fases que não ficaram tão legais assim. E aí o Bendis, né, ele pega o Demolidor e ele reformula um pouco, pegando muitas coisas do Frank Miller, mas colocando uma fase que é incrível, assim. O Demolidor Revelado é uma das melhores histórias junto com o Frank Miller, na minha opinião, assim. Basicamente, isso não é spoiler, porque é a história, né? As pessoas descobrem quem é o Demolidor. Ele não é mais o Demolidor. As pessoas sabem quem ele é, o Matt Murdock. E aí tem todas as complicações de você saber quem é aquele personagem, né? Quem é aquele super-herói. E aí, né, do Bendis, a gente tem toda a primeira série da Panini, né? Se você for lá no site da Rico, no Guia dos Quadrinhos, Demolidor primeira série, é essa compilação das histórias do Bendis e do Brubaker. Mas também tem os capaduras, se você é lombadeiro como eu, e gosta de capa dura, tem as capas duras aqui da Rica também, que é o Revelado, o Rei da Cozinha do Inferno e o Decálogo e o Demônio do Pavilhão. Ele termina a fase dele ali no Demônio do Pavilhão, e aí a Panini juntou com a fase do Ed Brubaker nesse primeiro encadernado. Então eu falei na ordem pra vocês aqui, e aí a fase do Ed Brubaker também tem muitas... Ele pega muito do que o Bendis fez e dá uma reformulada. Eu particularmente acho a do Bendis mais legal, mas também é bem interessante pra vocês darem uma conhecida no personagem. E é importante também agora, se você quiser entender um pouco mais da Marvel nova, assim, né? E aí do Brubaker tem o Demônio do Pavilhão, a parte do demônio, Retorno do Rei, que eu recomendo vocês olharem. E saiu também em capa dura, que a gente tem aqui na Rica também. E aí entra a Terra das Sombras, que é isso você vai encontrar na Salvat, que é um pouco desse finalzinho, pra entrar a fase do Mark Waid, que aí a gente né, saiu pela Panini como a segunda série do Demolidor, que é uma fase bem legal. Eu gostei, eu não terminei de ler, minha leitura de Demolidor parou aí, mas do pouco que eu li é o Mark Waid, né, gente? A gente sabe que o cara manja muito, então são histórias muito da hora do Demolidor. É um pouco mais ou menos assim, não é um guia de leitura 100%, meu Deus, falando de tudo, até porque eu quero que vocês leiam, né? Acho mais importante vocês saberem o que cada coisa é. Mas pra vocês terem um pouco da ideia da onde eu posso começar para entender Demolidor. Sempre quis ler, não sei. É só seguir esse roteirozinho que eu passei, que é sucesso. Você vai entender completamente tudo de Demolidor possível. E aí depois é só continuar, se você curtir, até a atual, se você tiver interesse. Então, galera, é mais ou menos isso. Se você gostou, como eu falei no começo do vídeo, gostou desse tipo de vídeo, escreve aí embaixo, fala tipo, olha, quero mais vídeos de guia de leitura aqui, que a gente traz pra vocês. O Carlos, ele tá sempre anotando os comentários que estão fazendo pra futuros vídeos. Então, se você comentar, tipo, olha, eu queria que você gravasse um vídeo sobre tal. O Carlos anota e a gente monta um vídeo pra vocês aqui no canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o joinha, fala pra galera, tipo, olha, a Rica não só tem uma loja, mas tem um canal que eles estão falando bastante de gibis, tem várias entrevistas legais. Espalhem a palavra dos quadrinhos pra todo mundo. E no mais é isso, galera. Boas leituras.